E aí, pessoal, você já ouviu falar que a taxa Selic foi para 13,25%? Mas o que isso significa propriamente dito para o nosso bolso, né? Que é o mais importante. O que o aumento da taxa Selic ela influencia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Mas antes de tratarmos disso, a gente precisa entender o que é a taxa Selic, certo? A Selic é a taxa básica de juros da economia, que é usada pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando os preços começam a subir muito, o preço de mercadoria, o preço de serviço, é a alta da inflação. Então, o que o governo faz? O Banco Central, ele aumenta a taxa Selic para frear o consumo. Mas vamos a um exemplo prático. Imagina que a economia é como um chuveiro. Né? Em dezembro a gente viajou aqui em família e tinham duas regulações de água. Um era água quente e o outro era água fria. Então, quando você girava um deles, que era água quente, imagina que a água quente é a inflação. O quanto mais a água estava quente, o que a gente fazia? A gente ia e abria a água fria. A água fria é a taxa Selic e a água quente é a inflação. Imagina que o quanto maior tiver a inflação, mais tem que se aumentar a taxa Selic para que aquela água, né, que você está tomando banho, ela não fique desconfortável. Então, esse é o modo da gente ver como a taxa Selic ela é feita. Quando a inflação está muito alta, a taxa Selic, imagina que é a água fria. Quando está muito quente, você faz o quê? Você precisa abrir a outra torneira, que é a água fria. Então, você precisa abrir a torneira da água fria, que é a taxa Selic, para que elas possam ficar iguais. E aí, o Banco Central ele controla a inflação dessa forma, com o aumento ou com a diminuição da taxa Selic. Mas beleza, Jean. E como isso agora influencia no meu bolso? Vamos para a prática da jogada. Imagina, compra no seu cartão de crédito. Quando você atrasa, meu amigo, se você atrasar um dia, os juros são altíssimos. Né? Então, imagina que até ano passado, ou até alguns anos atrás, a taxa Selic era menor. Se você atrasasse um mês, sei lá, era R$ 50 de juros. Hoje, com o aumento da taxa Selic, com a Selic a 13,25%, o que deveria ser um juros de 100 passa a ser, um exemplo chulo, lógico, né? R$ 150. Né? Então você vê que com o aumento da taxa Selic, os juros, né, as coisas vão aumentando de valor. Beleza. Eu falei um malefício que pode acontecer. E também, o que a gente pode aproveitar com a taxa Selic em alta? Né? O que fica muito atrativo são os investimentos de renda fixa. Os rendimentos de renda fixa atrelado ao CDI, que é 0,5% abaixo da Selic, mas a gente sempre compara ali o CDI com a Selic. Se você puder evitar dívidas, evite. Esse aumento da taxa Selic que foi de 1%, o Banco Central ele prevê que em 2025 a taxa Selic deve chegar a 15%. Então, o que você puder fazer para evitar dívidas e aumentar o investimento, seja em CDI, seja guardando no banco, né? Claro que em investimento, é a melhor coisa que você faz para o seu ano de 2025 ser melhor. Você aproveitar essa taxa Selic alta para poder aproveitar os retornos do seu investimento. E aí, você já sentiu esse impacto no bolso? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, compartilha, para que outras pessoas possam entender o que a alta ou abaixo da taxa Selic afeta no seu bolso. Valeu!